Pode mais! Na área, guerreiro, guerreira, como vai a vida, meu amor? A semana começa na velocidade, segunda-feira. Para uns, dia de novos começos, para outros, é só uma segunda-feira brava daquelas. Pois é, mas aqui a temperatura está sempre alta mesmo, com as baixas temperaturas da estação. E eu não vou me alongar muito na abertura, não, porque hoje, Vitor, acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Teve depoimento, teve comentário internacional sobre o Brasil em favor da justiça no Brasil, contra perseguições e tudo mais. Vai ser um dos nossos assuntos hoje, vai ter vídeo sobre isso. Vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre o nosso judiciário e leis garantistas. Sim, a gente sabe o que é isso, vamos falar sobre isso um pouco. Tem o anúncio do Trump, tem sobre moradores em situação de rua, tem muita coisa. Mas, apesar de muito assunto, gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Já é o segundo podcast de hoje que Vitor Penido participa. Hoje foi a vez dele participar do Made in Nova Lima, do Sempre Nova Lima. E foi dobradinha hoje. Vitor, de onde vem tanta energia? Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marcos. Graças a Deus, eu sou ainda com muito pique, né? E sempre quando me chamam para poder participar, além desse trabalho que nós envolvemos, semana passada, infelizmente, nós não tivemos condições, em razão de compromissos, né? Mas essa semana voltamos novamente à cena, né? Vamos dizer assim, não à cena do crime, mas voltamos aí. Tem gente voltando à cena do crime aí no Brasil. Já voltou, né? Já voltou. Já voltou, não está voltando, já voltou, né? Pois é. Mas então eu tenho muito pique ainda, Deus tem me dado muita saúde, muita vontade, muita capacidade de poder analisar certos fatos, passar para o povo, para os nossos queridos, as pessoas que assistem, né, esse nosso podcast, né, acho que é muito importante isso, né? Então, eu acho que a vida é isso. Então, esse convite que foi feito, né, acho que é muito bom para mim, acho que eu sei que é um pessoal que sempre me respeitou, mas que tem uma outra linha ideológica, com certeza, que eu respeito também, né? Então, o maior prazer que eu tenho quando essas pessoas me chamam. Porque, como eu sempre falei, não tem nada de esconder nada para ninguém, né? Sou uma pessoa muito aberta, né? E tem um histórico de 6 mandatos de prefeito, de 2 de federal e 1 de estadual. Como Nova Limense é o único que teve essa oportunidade de passar por esses cargos todos, né? E sempre saindo muito bem, né? Saindo aplaudido de todos os meus mandatos, né? Tem autoridade no assunto, né, Vitor? Sem dúvida nenhuma. Mas não dá spoiler, não, que eu vou colocar, gente, o Vitor vai disponibilizar no stories dele o link para vocês assistirem lá direto. É só clicar no stories e assistir a entrevista toda, pode ser? Mas vamos começar hoje, Letícia. A primeira coisa, né, saindo aproveitando essas mensagens que a gente recebe de canais, né, nos nossos telefones, nas redes sociais, né? Mas é um comentário que eu quero fazer, já aconteceu já há mais dias, né, em praticamente 2 ou 3 semanas, né? Que envolveu justamente o vereador nosso, Taiobinha, né? E que o Taiobinha teve um problema sério de saúde, né? E que ele chegou no hospital e teve problemas, que eu não quero entrar nessa discussão. Apenas eu quero chamar a atenção, gente, porque não é o Taiobinha. Nós já tivemos, eu antes disso de acontecer isso, eu tive a oportunidade 3, 4, 5, 6 vezes chamar a atenção para isso. Há praticamente 5 anos atrás, nós iniciamos a construção da hemodinâmica da prefeitura, no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, não é isso? E qual que é a finalidade da hemodinâmica? É justamente quando as pessoas têm qualquer problema de ataque cardíaco, qualquer problema, praticamente na hora ali, faz os exames e fica sabendo e tem condições de atender no próprio Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Fazer intervenção, né? Intervenção no próprio hospital. Então aí nós tivemos, dar um exemplo, vou citar 3 ou 4 exemplos, mas 2 só, né? O Dão Marcos Dão da oficina, irmão do Arizo, que foi um grande amigo meu, como o Dão também, né? Tem um problema seríssimo. E aí foi o que aconteceu, ficou 2 ou 3 dias no hospital e depois foi transferido para o hospital lá no Barreiro. Vocês imaginam só. Ele podia ter morrido nesse intervalo.
Aí veio o Abelha, a mesma coisa. Tá certo? O Abelha, o Zé Abelha, né? Que foi candidato a vereador, a mesma coisa. Nós tivemos na casa uma morte aí de um jovem que foi até candidato a vereador nosso, o Luiz de Zequinha, né? Um rapaz muito novo, um jovem. E talvez se tivesse o hemodinâmica não teria acontecido isso, não é isso? Certamente. Então aí vem o problema agora do Taiobinha, né? Vereador, e pelo fato de ser uma autoridade hoje, ele viu o problema, sentiu o problema na pele, com certeza. E ele acaba falando, aproveitando a tribuna da Câmara Municipal de Vereadores e mostrando realmente aqui a necessidade de ter realmente hemodinâmica em Nova Lima. Principalmente pelo tamanho que Nova Lima é hoje em termos de arrecadação, tá certo? De receita, gente. Nova Lima é uma cidade bilionária. Não tem cidade nenhuma que tenha a receita que Nova Lima que tem hoje, mais de 1,5 bilhão, 1,6 bilhão, me parece que a receita está prevista para isso. Uau, né? Meu Deus. Que não tem um hospital, quase um hospital de ponta. Essa que é a grande verdade, não é não? Então esse é que é o problema que eu chamo a atenção. É como eu já falei com vocês, eu não estou aqui para fazer demagogia, para poder enganar ninguém. Aliás, eu nunca enganei ninguém. Engraçado que aos meus mandatos, tudo que eu prometi, eu cumpri. Não tem nada que eu tenha deixado de cumprir. Mesmo tendo todas as dificuldades que nós sempre enfrentamos com prefeituras desmoralizadas, quebradas, endividadas, como foi esse último mandato e os outros anteriores também. Não todos. Então, o resultado. Então, o Taioba tem razão de fazer comentários sobre o problema deste atendimento na parte de hemodinâmica. Agora, nos outros setores, com toda sinceridade, eu não posso concordar com o Taiobinha. Eu não quero entrar na parte administrativa, na parte financeira, que eu não tenho acesso a esses dados, eu não posso fazer comentário sobre isso, né? Mas eu posso dizer o seguinte, ontem mesmo, eu fui fazer uma visita, visitei o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Eu passei lá praticamente em todas as enfermarias, tinha lá gente de Raposos, muitos, de Rio Acima, de Água Limpa, tinha gente de Belo Horizonte, todos muito satisfeitos com o atendimento do hospital. E muito bem atendido, não é só o caso, eu vi até, foi na hora do almoço, até a alimentação deles, uma alimentação boa, sadia, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Então, quanto a esse outro problema, eu quero dizer o seguinte, é muito difícil ter algum hospital, é difícil não existe na região metropolitana nenhum hospital nas condições do Hospital Nossa Senhora de Lourdes com essas falhas que existem, que poderiam ter sido corrigidas há bastante tempo. Sim. Então, a outra parte eu considero como um hospital quase de ponta. Este de Nova Lima, não é para comparar com os Estados Unidos, nem com São Paulo, não, é claro, mas quase de ponta, os outros setores quase todos, não está certo? A pediatria também muito bem assim atendida, não tem fila, não tem nada. Claro que tem dias no mês ou na semana ou em épocas que dá realmente excesso de pessoas esperando o resultado. Um hospital não pode ter 10 médicos esperando que amanhã vai ter 50 pessoas para ser atendido em meia hora. Não pode acontecer isso, não é não? Então tem dias que às vezes demora assim. Eu mesmo tenho plano de saúde. Olha, quem tem plano de saúde às vezes fica esperando 4, 5, 6, ou uma semana, ou 10 ou 15 dias para marcar uma consulta. E no hospital, quando vai para o Biocor ou qualquer outro hospital, é a mesma coisa, se não é atendido na hora. Não vai ser Nova Lima que não vai acontecer isso, não é isso? Então eu quero apenas fazer essa ressalva, parabenizar o Taioba pelas críticas que ele fez a respeito do problema dele. Eu criticava isso anteriormente, por diversas vezes chamava atenção. E que pior ainda, eu deixei a construção 90% ou 99% dela pronta para ser instalada ali, a hemodinâmica. Por pirraça, não deram continuidade. E isso aí tem um preço. E esse preço não consegue pagar, que é a vida do ser humano. Isso aí não tem preço. Tá certo? Então a vida é a morte. Então acho que isso aí está em tempo ainda de administração pública do Hospital Nossa Senhora, administração do nosso município. Humildade, não é porque Vitor, não é tem de Vitor, que as coisas de Vitor todas foram jogadas para 2 anos, 3 anos depois para poder fazer, com o dinheiro que eu deixei, não é isso? Essa que é a verdade. Não tem nenhuma obra, ou se tiver 2 obras apenas,
que foi realmente idealizada pelo atual prefeito, ou projetadas, ou até mesmo licitadas pelo atual prefeito. Obras importantes. Nova Lima não melhorou nada além daquilo que nós deixamos. Saúde não melhorou, educação não melhorou, tá certo? Melhorou sim a parte de limpeza não, de enfeite da cidade. Tá fazendo passeios aí, até na beira de estrada estão fazendo passeios agora, né? Então, é isso aí. Então, eu queria fazer esse comentário e continuar falando que, tirando essa parte da hemodinâmica, Nova Lima, o hospital tem prestado um bom serviço, sim, sem dúvida nenhuma, né? Então, nisso aí eu discordo do Taioba, né? Isso é um ponto de vista meu. Eu respeito demais o Taiobinha, eu sei que ele tem um carinho muito grande por mim, mas ele passou um momento difícil, porque não instalaram a hemodinâmica no Hospital Nacional de Lourdes. Isso é que é triste, né? Por quê? Por pirraça. A palavra certa é pirraça. Não tem movimento. Uma pessoa por ano, se tivesse, não é uma pessoa só. Só nesse ano deve ter uns 5, 6, ou 7, ou 8, ou 10 casos que aconteceram. A gente soube, né, Vitor? Ontem mesmo tem um cidadão que estava esperando ser transferido lá, está lá 2 ou 3 ou 4 dias esperando para poder ir para o Barreiro. Ontem mesmo eu tive alguma pessoa nessa situação. Imagina só, vai atender no Barreiro. Aí entra numa fila, fica uma semana, fica 10 dias, fica 5 dias esperando, sendo que Nova Linha podia resolver isso. Agora esse cara pode ter uma crise e morrer ali. Mas tá bem cuidado. Não, tem hora que a crise, um infarto, ele é mais agudo do que um medicamento para poder reduzir aquela possibilidade. Então acho que é isso aí, para falar sobre isso, e vamos entrar naquela parte aí dos nossos comentários, acho que é muito importante, não é isso? Tem vídeo bom que a gente vai colocar agora, eu não vou nem comentar, não, porque o assunto é bem sensível e a gente prefere, né, eu prefiro que as pessoas comecem a ter as conclusões sem opiniões nossas prévias. Há 40 anos, existe no Brasil, no direito penal, um único pensamento. É denominado de garantista. É o pensamento que criou a audiência de custódia, que criou essa saidinha dos presos, que criou a proibição da polícia subir no morro lá no Rio de Janeiro e uma série de regalias que existem hoje em dia, que todas as pessoas estão cansadas de ver, e isso vigora no Brasil há 40 anos. No entanto, nós temos uma realidade que precisa ser vista e precisa ser dita. O Brasil representa 2,7% da população do mundo. De 8 bilhões de habitantes que existem no mundo, 2,7% vivem no Brasil. 14% dos assassinatos que existem no mundo ocorrem no Brasil. 25% do roubo de celulares ocorrem no Brasil. Das 50 mais violentas cidades que existem no mundo, 17 são no Brasil. Então eu quero falar a estas pessoas, a esses professores de direito, a esses juízes, a esses legisladores que dirigem o direito penal no Brasil. Eu peço que vocês, por favor, peguem um espelho e olhem no rosto e digam com toda sinceridade: eu tenho culpa nesse problema. Eu tenho culpa neste problema. Por quê? Eu faço várias perguntas e eu espero que vocês repensem a posição de vocês e mudem a posição de vocês. Não tem problema nenhum a gente mudar de ideia. Eu pergunto, qual é um outro país que copiou esse sistema do Brasil? Não existe. Os outros países são muito mais rígidos em termos de direito penal do que nós. Vocês dizem que não existe delinquente porque isso é um excluído social da sociedade capitalista, mas eu tenho conversado com pessoas que vão à Índia, um país onde a injustiça social, dizem as pessoas que vão lá, que é maior do que no Brasil. No entanto, qual é o índice de criminalidade que existe na Índia? 4,6 assassinatos por 100 mil habitantes. É inferior ao dos Estados Unidos, que é 6,8. E é infinitamente inferior ao nosso. Uma injustiça social maior e uma criminalidade menor. Se é por questão de injustiça social, vamos ficar aqui no Brasil. As favelas do Rio de Janeiro começaram no final do século XIX, no final do Império, começaram as favelas. As estatísticas mostram que no início do século XX,
No Rio de Janeiro, os índices de criminalidade eram iguais à da Europa. Então, senhores, repensem essa posição de vocês. Essa liberalidade está levando a um aumento absurdo da criminalidade, por falta de controle, por falta de policiamento, por falta de encarceramento. E também chamo a atenção para uma outra coisa. Vocês também devem ter visto. Várias vezes acontece, as reportagens mostram, uma pessoa super pobre, acha um envelope, tem 10 mil dólares, e ela vai lá e faz o quê? Ela vai lá e devolve ao proprietário. E quando vão perguntar para ele por que ela fez isso, ela não tinha necessidade desse dinheiro. É óbvio que ela tinha necessidade desse dinheiro. Mas por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela responde: esta é a educação que o meu pai e a minha mãe me deram. E a queda da criminalidade tem a ver com a educação, sim, com a educação que pai e mãe dão a seus filhos. Como disse anteriormente, mudar de ideia não faz mal a ninguém. Mas se você não quer mudar a ideia, não tem problema. Talvez um dia nós nos encontremos em alguma rua, eu usando essa camiseta e você usando uma camiseta semelhante com a foto do seu filho. Bem, esse professor, esse jurista, essa pessoa que eu não consegui identificar o nome dele, né? Você entrou, veio uma mensagem para mim. Ele fala tudo, né? Aí vem aquela pergunta, gente. 40 anos que nós temos um Código de Direito Penal. Imaginem só. Aí eu pergunto, pô, peraí, 40 anos que praticamente não muda nada, ele só piora, porque só tem piorado esses 40 anos. Na verdade não melhorou nada. Ele não melhorou nada até hoje. Ele só vai do lado do bandido. Ele não vai do lado da vítima, não. Pra vocês terem uma ideia. Aí o que eu falo? Qual que é o maior responsável por isso? Congresso Nacional. Não só o Congresso. Eu vou perguntar o que é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Será que eles não têm a capacidade de fazer um trabalho copiando países que têm problemas semelhantes ao do Brasil e apresentar no Congresso e exigir que aqueles que falam que representam a população, que seja discutido lá no Congresso e seja votado com uma certa urgência? A criminalidade no Brasil só tem aumentado, gente. Então começa errado justamente em razão das nossas leis. Essa é que é a grande verdade. Então é um país que tudo dá um jeitinho. O político pode roubar e não acontece nada com ele. Olha o ex-governador do Rio, o que aconteceu com ele? Olha o presidente da República, o que aconteceu com ele? Olha prefeitos e governadores de estados, olha deputados federais que estão aí totalmente com vários e vários processos e estão paralisados na justiça. Então, é aquele negócio. Então, infelizmente, nós vivemos hoje, no nosso país, é um país sem leis. É um país que as leis só favorecem aqueles que têm mais condições financeiras. E principalmente os políticos. Essa que é a grande verdade. Vocês não acham que passou da hora? Nós temos a justiça do trabalho. Nós temos a justiça eleitoral. Não deveria ter também uma justiça que deveria para julgar os políticos de uma forma rápida? Não ficar 12, 14, 15, 20 anos de prescrever, não. Todo o processo, toda, vamos dizer assim, toda denúncia que tiver contra qualquer político teria que ser prioridade na apuração, tanto na parte da polícia, como na parte do Ministério Público, com primeira, segunda instância, e a partir da segunda instância, se a pessoa foi condenada, ele jamais poderia continuar exercendo qualquer cargo, não é apenas por 8 anos, não, ele está eliminado de participar de qualquer processo político, só isso, mais nada. Essa é a forma de consertar o país. E mais ainda, teria que tirar também a família, os seus filhos.
Aí sim seria um grande exemplo para todos os brasileiros. Por que que hoje é tão difícil você formar um partido político? Porque as pessoas de bem não querem participar de um processo, desse processo. Só que eles esquecem uma coisa: a omissão deles dá a oportunidade que marginais se filiem em partidos políticos mal intencionados e ocupam aquele lugar e acaba se elegendo. E acontecendo como acontece no Brasil hoje. Com a parte dos nossos políticos, estão todos eles contaminados. Todos eles, é só colocar milho no coxo que eles vão lá. Eles não estão preocupados com o país, eles estão preocupados sim com a reeleição. E são profissionais da política, essa que é a grande verdade. São incapazes de votar qualquer projeto que venha trazer alguma insatisfação popular, sendo que quem sabe perfeitamente, por você governar, por você legislar, você tem que agir não de acordo com uma minoria que faz barulho, não. Você tem que pensar na maioria que precisa daquilo. Então é uma vergonha esse país. Olha aí, gente, a Índia é talvez o país que tem mais injustiçados na área social. Olha o índice realmente de violência, não dá 5% cada 100 mil habitantes. E aí vem esses doentes, vamos falar doentes, que venham falar que o problema da criminalidade no Brasil é porque não tem uma justiça social. É igual a parte ambiental. Depois nós vamos falar sobre a parte ambiental também, não é isso? Então essa que é a grande verdade. Então está na hora, gente, ano que vem vai ter eleição. Fica aí esse alerta para que realmente a população pare de votar naqueles que levam apenas emendas parlamentares para os seus municípios, prefeitos, pelo amor de Deus. Se vocês têm filhos, se vocês têm netos, para com esse trem, recebe esse dinheiro, não é do político, esse dinheiro é do próprio imposto daquelas pessoas que estão contribuindo para isso. E vote sim com pessoas que assumam um compromisso para resolver esses problemas todos que nós estamos elencando aqui. Essa que é a grande verdade. Porque senão, nós vamos eleger deputado estadual, a mesma coisa, deputado federal, a mesma coisa, senador, a mesma coisa, governador, a mesma coisa, senador, a mesma coisa. Então vamos fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Essa que é a grande verdade. Eu queria chamar o próximo vídeo, gente, e eu queria mencionar um conceito antes, Vitor, um conceito mais idiota que eu conheço. Rouba, mas faz. Não existe isso, gente. Não existe Papai Noel. Não tem. Conto da carochinha, pelo amor de Deus. Quem rouba não tem a mínima condição de olhar para o próximo, nem de fazer, nem de tomar, nem de fazer as suas próprias responsabilidades, nem de cumprir as suas próprias responsabilidades. Não existe isso, né, Vitor? E o Brasil parece acreditar que existe rouba mais faz. Eu queria chamar o vídeo agora para a gente poder ver essa história. Você é burro ou você é conivente. Então, essas coisas, e esse faz de conta tem que acabar aqui no Brasil. Ah, vamos apoiar fulano, ele é bom. Não é bom coisa nenhuma. É ladrão, corrupto, o cara pior que tem. Não tem cabimento. Então, isso eu acho que é o grande problema. Você citou o caso do INSS, que obviamente é o mais recente dos casos, não é o único. Não é o único. Nós deixamos todas as estatais no azul. Por que estão todas no vermelho? Quem que está fornecendo os serviços? Que fundos de investimento estão convencendo o Postales, o FUNCEF, ou quem quer que seja, a botar dinheiro no seu portfólio, do dia para a noite? Quais ONGs e empresas de consultoria e escritórios de advocacia, do dia para a noite se tornaram referência do mercado e captaram todos os recursos, ou os patrocínios das empresas públicas? Que negócio é esse? Quem é que acredita nessa mentirada? O problema é que o nível de promiscuidade entre setor privado, autoridades, políticos, está tão grande que você não consegue saber mais onde o rolo começa e onde ele termina. Você não sabe mais, esse é o problema. Está todo mundo envolvido. O cara que é sócio do escritório de investimento que conseguiu captar 300 milhões do fundo do Banco da Amazônia é também sócio da empresa de distribuição de energia que conseguiu uma linha subsidiada no BNDES, que por sua vez comprou o loteamento clandestino.
É um rolo. Não precisa. O Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, fez um excelente trabalho, pôs o dedo na ferida em diversos setores, principalmente com relação ao problema da Amazônia, não é isso? Fizeram algumas acusações contra ele e no final não deu em nada. Sabe por quê? Não deu nada. São pessoas íntegras, pessoas corretas. Muito bem. Hoje é deputado federal, podia ter disputado uma eleição em São Paulo para prefeito agora, no lugar do atual prefeito que é do MDB, mas a cúpula do partido decidiu que devia ficar com o prefeito, né, que era um aliado também do Tarcísio, e tudo bem. O MDB com outros partidos, com o PSD, essas coisas todas. Mas o que o Ricardo fala, gente, é o que eu estou cansado de falar aqui. Não é isso? Estou cansado de chamar a atenção. Não é isso? É o faz de conta no nosso país. Tudo faz de conta. E no final não acontece nada. Não é isso? Eu lembro que em uma das reuniões do Bolsonaro, não sei se vocês estão lá, a imprensa deitou e rolou negócio de abrir a porteira para a boiada passar. Que boiada passar? A boiada está passando desde que o Bolsonaro deixou o governo, que a boiada está passando por esses ministros que o Lula tem, sem dúvida nenhuma. Essa que é a grande verdade, não é isso? Você vê, por exemplo, as estatais no governo Bolsonaro, resultados excelentes, positivos. Hoje, praticamente todas elas deficitárias. E o que mais me entristece de tudo isso é que é? Você pega esses fundos dessas estatais que foram usados pelo governo da Dilma, e não sei se do governo Lula também, mas mais foi da Dilma, né? Não sei se você sabe, né? Hoje, os funcionários descontam nos seus salários o rombo que eles deram nas estatais, nos fundos de pensão, e esses funcionários ainda continuam defendendo o governo do PT do Lula. Imagina só. É um negócio assim que não dá para entender o Brasil. O Brasil não brasileiro, não o Brasil não brasileiro. O sujeito gosta igual mulher de malandro, gosta de apanhar. E continua gostando. A palavra certa é essa. Ou como é que eu tenho um desconto no meu salário para poder completar, voltar a ter o fundo de pensão? Tá certo? E você continua defendendo esse pessoal, sabendo que você foi roubado? É um absurdo. Agora, como por exemplo, os aposentados, a mesma coisa. É a mesma coisa, quer dizer, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 bilhões de reais que foram desviados. Prendeu alguém até hoje? Nada, não prendeu ninguém. Tomou passaporte de alguém? Também nenhum passaporte foi retido. E não é 100 mil reais, não é 200 mil reais, não é 200 ou 300 mil reais, como aconteceu com o ministro da Educação no governo Bolsonaro, que fizeram um carnaval sem tamanho. A toda a mídia falando sobre isso. Hoje não nem comenta mais nada sobre isso, praticamente. De vez em quando comenta-se alguma coisa, né? Então é muito triste isso. Então, como o Ricardo fala, gente, olha, se a população brasileira não tomar juízo de continuar votando em quem traz merrecas e esmola para os municípios, a palavra certa é esmolas. Como aconteceu um tempo atrás aí, um deputado federal trouxe 500 mil reais e colocou um outdoor que deve ter custado uns 10 ou 15 mil reais, ou 20 ou 50 mil reais, lá no Vale do Sereno ali, dizendo que para a saúde de Nova Lima precisa de esmola de deputado federal, uma cidade que tem 1 bilhão e 600 milhões. Não, mas não precisa de um centavo. Eu falava isso não é hoje não, viu, gente? Eu falava isso quando eu estava como deputado federal, quando eu estava como prefeito da cidade, mesmo tendo dificuldades, que eu tinha a obrigação de resolver os problemas. Eu, Vitor Penido, tinha condições de resolver os problemas, nós com o próprio recurso nosso. E não trazer dinheiro de fora de esmola de deputado. Basta dizer que o Vitor nunca teve ligações. Eu fui amigo, eu relacionava muito bem com parlamentares, tanto estaduais, ou quase todos, não todos, mas quase todos, e também deputados federais, sempre muito respeitados, eu sempre respeitei todos eles. Mas nunca bati na porta para pedir dinheiro nesses últimos mandatos meus. No primeiro, no segundo, eu posso até ter pedido. Porque no Nova Lima falida, quebrada, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha imposto. A Porro não pagava IPTU, para vocês terem uma ideia. Não é isso? Essa que é a grande verdade. Então o Ricardo faz uma colocação muito bem feita e que é verdade, né? Se não mudar, gente, se nós não tivermos, se a população brasileira não entrar, não conscientizar disso, não sei o que vai acontecer. Então aí nós podemos voltar no descobrimento do Brasil
ir para a Amazônia e começar a viver de pescar, e as pessoas que são empreendedoras mudar desse país, que aqui não tem futuro para empreendedor se continuar com essas políticas, com essa taxação de impostos absurdos que acontecem no nosso país, né? E isso eu acho que é importante, né? Se não acontecer isso, infelizmente, se não tiver uma mudança de compromissos dos nossos parlamentares, mas não é esperar 4 anos, não, é ter uma pauta de trabalho no primeiro ano e votar. É direito penal, é direito administrativo, é reforma administrativa, tá certo? É reforma do judiciário, tudo isso tem que ser discutido. Dá tempo, gente, dá tempo para resolver isso. Que hora que tem o Congresso, eles votam um projeto em uma semana, aprovam numa semana, 2 semanas no máximo, e projetos importantes. As medidas provisórias têm um prazo de 120 dias. É medida provisória. Por que dá? Por que não pode um Código Penal, por exemplo, não pode ser aprovado em 100 dias ou 120 dias, trazendo a ordem dos advogados, todos os juízes, os promotores para discutir isso e dar prazo para eles poderem apresentar e fazer uma filtragem daquilo e colocar aquilo que é melhor. Claro, copiar, gente. Vamos parar de falar que nós somos capazes, com a maioria, vamos pegar experiência de países do primeiro mundo que funciona, que conseguiu baixar a criminalidade, vamos trazer para cá. Vamos parar de falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, lugar que deu certo, não vamos ficar preocupados com... Não existe mais nenhum inventor dessas coisas, não, nenhum criador dessas coisas mais, não. O negócio é copiar, o mais fácil é copiar e fazer uma adaptação, é claro. Todas as reformas de direito administrativo, direito tributário, direito penal, tá certo? Todos eles, direito trabalhista, nós estamos vivendo ainda na época de Getúlio Vargas. Como é que pode um país... Quantos anos tem isso? 60 anos. É uma desmoralização. Esse país nunca vai ser nada, porque desse jeito não tem condições. Nós não atualizamos as nossas normas. Essa que é a grande verdade. Nós temos uma Constituição que o Sarney, que foi o presidente da República naquele período, ele deixou bem claro que ela não tinha condição de ser executada da forma que foi votada. Tem uma série de coisas absurdas ali dentro. Tem excesso de deveres e quase nenhuma obrigações. Sendo que o principal é o quê? Para fazer qualquer coisa no Brasil tem que ter recurso. Para ter recurso tem que ter economia. Você pega todos os poderes nossos, são os poderes mais caros do mundo, posso garantir para vocês. Todos eles, legislativo, executivo, judiciário, todos. Os valores absurdos. Então, como é que você pode? Então tem que continuar a pobreza, a miséria, não é isso? Essa que é a verdade. Vamos saltar que o nosso tempo está curto hoje, gente. Verdade, Vitor. Daqui a pouco tem um cartel montado no Brasil e aí não dá para fazer mais nada, né? Porque sem dúvida. Tá complicado. Mas o próximo vídeo, gente, ele é um tanto quanto interessante e um pouco engraçado, porque ver o comentário, assistir o comentário da Globo sobre o comentário do Donald Trump a respeito das injustiças e perseguições políticas que estão acontecendo aqui no Brasil, né, dos apoiadores de Bolsonaro, foi, assim, incrível. Teve até jornalista gaguejando. Lê bastante, mas tropeçou na lida ali. Vamos ver. Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada. Boa tarde, Gabeira. Olha, Dani, Leilane, eu conversei logo depois que saiu essa informação com alguns ministros do Supremo. Qual que é a posição deles? É a posição seguinte: não vamos responder a essa provocação de Donald Trump, mesmo porque ele não cita o nome do Supremo, mas sabemos que ele quis mandar de recado exatamente para os ministros da Suprema Corte Brasileira.
Na avaliação desses ministros, responder seria fazer exatamente o que Trump deseja, né? Que tenha repercussão uma fala dele. Na avaliação desses magistrados, o presidente americano vive de fazer esse tipo de provocação e buscar com isso aumentar a sua influência no mundo. O melhor a se fazer neste momento, segundo esses ministros, é simplesmente não responder. Agora, sobre o conteúdo da mensagem, ali reservadamente, esses ministros dizem o seguinte: o que ele está querendo que a gente faça aqui é o que ele fez lá, né? O que o presidente dos Estados Unidos, país mais maior potência mundial, né? O que ele fala, não é ele não, né? Não precisa dele nem falar isso do Trump, não precisa nem comentar sobre esse assunto, porque aqui no Brasil mesmo, vamos falar assim, nós temos um jurista aqui com mais de 90 anos de idade, que se chama Dr. Ives Gandra. O que ele tem comentado sobre isso? O que ele já falou sobre esse problema dessa tentativa de golpe? É uma piada isso. Que golpe, para ser golpe, tem que ter forças armadas na rua, tem que ter canhão, tem que ter metralhadora. Golpe, você não faz golpe com canivete, ou com balinha, ou com chicletes, ou com batom. Essa é a verdade. Mas não é o Ives Gandra, que é a maior autoridade, é uma das maiores autoridades de direito ainda no país, viva ainda, com a idade, com a experiência, que ajudou na Constituição, discutir a Constituição. Não é só ele, não. Um ex-ministro chama Marco Aurélio. O mesmo posicionamento do presidente dos Estados Unidos. Não vamos falar do Marco Aurélio, não. Vamos falar do atual ministro da Defesa, José Múcio, que foi meu colega na Câmara dos Deputados, uma pessoa fantástica. O que ele falou no Roda Viva sobre isso aí? Eu só lamento que os nossos jornalistas, a maior parte dos jornalistas brasileiros, são incapazes de raciocinar o que é golpe. E pegar um dicionário, pegar alguma coisa, que a palavra golpe ela representa o quê? Exato. Os formadores de opinião no Brasil não são incapazes de fazer isso. Para fazer comentário, não se acovardarem, são covardes. Essa é a palavra certa, gente. Então não é eu fazendo esse comentário em cima da fala do presidente da República dos Estados Unidos, não. São os brasileiros com pessoas que merecem todo o respeito e carinho da população brasileira. Que é o Ives Gandra. Pergunta ao AB sobre o Ives Gandra, quem que é o Ives Gandra? Se é algum marginal, se é algum moleque com o conhecimento que ele tem, com a idade que ele tem, iria fazer um comentário sobre isso? Não. Você pergunta o Marco Aurélio. Tem o outro ministro também, que me fugiu da memória aqui agora, que foi ministro não só ministro do Supremo, mas também ele foi ministro na época do Itamar Franco, que fugiu o nome dele aqui agora, a mesma coisa, pessoas altíssimas, capazes, pessoas que têm um domínio do direito e falam sobre isso, de conhecimento. Agora, para isso não precisa de ter esse conhecimento. Para isso é só você olhar para fazer um golpe, o que precisa de ter para fazer um golpe. Você acha que 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que são baderneiros, podem ser processados por isso, sem dúvida nenhuma. Mas falar que tentativa de derrubar um governo, 3.000 pessoas, é uma verdadeira brincadeira. Mas o Trump tem toda a razão, não é só ele não, todas essas pessoas que eu citei aqui, e não são só esses três não, estou citando três que dão declarações, né? Mas, com certeza, isso aí não roubou, não matou, para dar golpe. Eu não deveria ter, então, substituído os ministros os generais das Forças Armadas a pedido do Lula antes de sair do governo. Ele tinha que dar o golpe antes de deixar o governo. Ou não é? Porque ele tinha poder, gente. Você vai dar golpe depois que você deixa o poder? Como? Você tem condição de fazer um negócio desse? Sabendo que parte dos generais ali, parte deles tinham outra forma de pensar, outro pensamento, e
pelo que eles falam, até traíram o Bolsonaro. Não é isso? Então não tem motivo para isso. Então eu pretendo dar um golpe. Eu vou dar quando eu estou com o poder na mão, quando eu tenho condições de dar dinheiro, não sei o quê. Não é dinheiro de sacolinha de 50, 100 mil reais que você vai conseguir dar golpe, não, gente. Não é isso? Então essa que é a verdade. Então, Ô Vitor, agora que chama atenção um comentário dele, como o senhor falou no início, chama porque um líder político como ele, com grande poder na geopolítica, não ia se mover à toa, né? O Brasil tem sido protagonista na importância da geopolítica no mundo. Agora, há que se esperar o desdobramento disso para entender qual que é realmente o motivo dos Estados Unidos intervirem de alguma forma nessa situação do Brasil, porque coisa séria Vitor. O Brasil não hoje... é só amor à pátria, só amor. Eu tenho as minhas desconfianças. Se você pegar o Brasil hoje, é um país completamente desmoralizado em todos os setores, provavelmente com esse posicionamento do Lula em aliar com terroristas, com países que têm realmente ditadura. Então não se fala mais nada, tá certo? Então é um país que hoje, a partir do momento que ele é Cuba, é o Irã, tá certo? É o pessoal lá que está nessa briga com Israel, não é isso? Então tudo que é porcaria no mundo e não existe democracia, o nosso governo está aliado com eles. Então essa que é a verdade. Então vocês imaginam só que o Lula até hoje não teve a coragem de dizer que as eleições em Cuba, na Venezuela foi fraudadas. Não é isso? Isso aí tem um motivo, com certeza tem um motivo. Não é isso? Faz sentido. Você não acha que Lula, no dia que veio na posse, que o presidente da Venezuela veio no Brasil na posse, naquela parte confidencial ali, o Lula não deve ter comentado como é que ele ganhou a eleição ali? Por isso que ele não manifesta, gente, é lógico. Vai falar o quê? Se ele abrir a boca... Vai falar, fez o que eu fiz. Se ele abrir a boca, o outro falar, o que você falou comigo, hein, rapaz? Então pronto, acabou, tá comprovado aí. É isso aí. Gente, vamos mudar porque meu tempo está curto. Vitor, agora o próximo vídeo é de chamar a atenção do Brasil inteiro. Olha que coisa boa, gente. Esse projeto que tá dando super certo. Aqui na rua, não. Vai lá, Marcos. Se tu queres ficar na rua, aqui em Balneário, não. Tem saúde aí? Pensa um pouco, se tu quiseres ir para casa e passar, te dar acolhimento, ou se não, tu pega o rumo e volta para tua casa. Mas aqui na rua, não. Eu tô aqui participando da Operação Resgate a Vida BC. E essa operação, ela tem a finalidade de resgatar pessoas que se encontram em vulnerabilidade social pelas ruas da nossa cidade, dando a oportunidade para que elas possam retornar para o seu local de origem, procurar tratamento e um acolhimento. E todo esse trabalho vocês acompanham a partir de agora. Mora onde? No momento eu tô sem moradia. Mas tu veio da onde? Eu vim de Rondônia. Tu estás aqui há quanto tempo? Eu desde novembro de 2023. Deixa eu te perguntar, e tu tens vontade de ter ajuda? Tenho vontade. Tu tá morando aqui? Tem 2 noites que eu tô aqui. E se a gente oferecer ajuda? Oportunidade de tu procurar um caminho, um trabalho, oportunidade de tu voltar para tua casa. Tu topa isso? Topo. Então nós vamos te encaminhar para tua casa. Pode ser? A gente vai te acolher, vai te dar o suporte agora e aí a secretaria já vai te encaminhar para tua casa, para Rondônia. Tu aceita ir para uma clínica para se recuperar? É aberta. Não, é aberta, é aqui. Coloca um pouco a mão na tua cabeça, na tua consciência. Tu tem 21 anos, cara. Olha a oportunidade que tu tá tendo de recomeçar a tua vida. Tem idade para ser meu filho? Tu estudou? Até o 7º. Até o 7º. Vai para casa de passagem hoje, se tu quiser. Lá tu toma um banho, troca de roupa, come, para pensar um pouco. E se amanhã tu aceitar, a gente faz encaminhamento para tu ir para a clínica. Ela é aberta. Se tu aceitar. Tu veio de Itajaí? Quando que tu chegou de Itajaí? E tu tá morando na rua aqui? Só quero que vocês entendam uma coisa. Na rua aqui em Balneário Camboriú, a gente não vai aceitar ninguém. Aqui na rua em Balneário Camboriú, nós não vamos aceitar ninguém. Se quer estar na rua em Balneário, ou vai trabalhar ou vai procurar ajuda.
Esse é um problema que afeta o Brasil todinho. Todas as cidades brasileiras está acontecendo isso. Por que acontece isso? Infelizmente, tem um problema nisso aí. É a fraqueza dos nossos governantes a nível de município, sem dúvida nenhuma. A vida, mas na sua época tinha 20 praticamente de Nova Lima. É diferente de que tem em Nova Lima hoje. Nova Lima hoje tem da Bahia, tem do Rio de Janeiro, tá certo? Tem de Contagem, tem de Betim, tem de Itabira, tem me parece que tem de Timóteo, tá certo? É completamente diferente, não tá certo? Muito bem. E essa mulher é o mais correto. Na Rússia não vão ficar, não. Tá certo? Vocês vão ficar onde? Ah, quer ficar? Tem um lugar para vocês, ou melhor, vai levar vocês, vai dar condição, vai dar exame, vai dar internação, vai dar o que vocês precisarem. Exatamente. Não é julgar o sujeito, não é pôr o sujeito para correr no grito, não é isso não. É deixar bem claro, você não vai atrapalhar o trabalho dos novalimenses, não, ou do Brasil, tem que ser desfeito dessa forma. Então você vai ter, se você quer voltar para Rondônia, como aconteceu aí, então não vão te dar dinheiro, não vão te dar condição, não vão te dar comida, não vão te dar tratamento aqui, para você voltar para lá, ué. Agora, tá doente, vão internar a pessoa, vão fazer isso. Vão ter uma casa, me parece nova, me parece não que eu deixei, casa de acolhida, sim, deixei. Então vai ficar ali uma semana para se livrar do álcool, essas coisas todas, e acabou. E caça rumo, desde que dê condições para ele poder voltar. Não é na pancada, não é na força, não é na briga, não é na ameaça, não, de forma nenhuma eu vou defender isso, né? Então acho que nesse caso aí, gente, falta no Brasil justamente a autoridade dos governantes, não é isso? Você vê São Paulo, por exemplo, né? Como reduziu o problema de morador de rua em São Paulo, né? Como um tratamento, olhou quem tem condições de trabalhar, quem é malandro é diferente, tem que ser um tratamento diferenciado. Quem é malandro não merece mão na cabeça. Agora, quem é doente, quem é idoso, esse é diferente, gente. Agora, malandro, tem serviço para malandro. É só querer trabalhar. Agora, não pode ficar fumando maconha no centro das cidades. Essa que é a verdade. O que aconteceu, tem acontecido em São Paulo. Acabou. Acabou a farra. Acaba a farra desse jeito. Não é isso? É triste. Outro dia mesmo, eu estava, parece que em Belo Horizonte, me parece que foi BH, não sei. Eu vi um cidadão, coitado, sentado realmente pedindo uma esmola, com um problema sério nos pés, parece que uma febre nos pés, os pés todos inchados, ele com uma vasilha com água e com os pés dentro da água. Nossa. Então, isso aí, gente, isso é desumano, isso é crime. Isso é em BH, me parece. Esse merece, exige que o serviço social pegue esse cidadão e leva para um hospital para tratar. Esse jeito não pode ficar julgado na rua. Eu lembro, gente, quando eu estava ainda como prefeito, como deputado, tinha realmente um cidadão na Praça ali da Liberdade que não tinha uma perna, tá certo? E o que aconteceu com esse cidadão? Na hora que eu vi esse rapaz, e aqui em Nova Lima, nós criamos aqui uma fábrica de pernas mecânicas. Na hora que eu vi lá, o sinal fechou, parei, chamei, vem cá. Ah, uma esmola, peraí. Problema seu, você quer que resolva o problema da sua perna? Eu te dar uma perna mecânica? Quero sim. Então tá bom. Você vai me procurar em Nova Lima, eu era prefeito. Vai procurar em Nova Lima que eu vou resolver seu problema. Mas como é que eu faço? Foi lá na prefeitura e falar que eu mandei, eu quero falar com você lá. Tá bom. Passou 1 mês, 2 meses, quem falou que ele apareceu? Nada. Aí voltei outra vez, passando pela Praça da Liberdade, Palácio da Liberdade ainda era ali, tá certo? Para despacho melhor, né? Ali, resultado. E vem o cara outra vez lá com a perna só e pulando igual o Saci, né? Muito bem. Aí, na hora que ele me viu, falou, pô, você não foi em Nova Lima? Eu não tive tempo, não sei o quê, mas vou lá sim, então tá bom. Então não pede esmola aqui não, que eu vou resolver seu problema. Tá bom, continua. Passou um pouquinho, mais 1 mês, ou 40 dias, ou 30 dias, não sei. Vai, Vitor, passando na Praça da Liberdade da vez. Aí, só que o cara veio, ele me olhou, que ele me viu e saiu fora de mim. Isso é malandro. Agora na Nova Lima aqui, tinha um cidadão aqui que ficava aqui na frente das minhas lojas aqui, não é isso? Ou no passeio da Caixa Federal, ou no passeio do Banco Itaú. Ficava ali olhando para cima, tá certo? Um problema também de perna. Esse sujeito, a informação que tinha 3 barracões alugados em Contagem. E punha lá o chapéu,
com aquela cara lá que tá morrendo, não é isso? E todo mundo passava, jogava 5, jogava 2, jogava 3. E ele comentou um dia no café, no lugar aqui, que Nova Lima era muito boa. Então você dá uma esmola para uma pessoa que não precisa. Tem um povo bondoso, né? Bondoso, é justamente. Então essas coisas, gente, que tem que acabar. Não é ser duro, não. Esmola deve ser dada, assim, por entidade séria. Essa que é a grande verdade. No mais, gente, eu quero agradecer, né? E pedir a Deus, né? Eu tive uma entrevista hoje no canal, né? Sempre Nova Lima. Sempre Nova Lima, né? Vocês vão ter oportunidade, quem não assistiu, vão ter oportunidade de assistir, né? Eu vou passar para vocês realmente o link nosso, né? E eu acho que vale a pena, então, vocês podem ter certeza disso. Um grande abraço para vocês e uma boa noite, né? E que Deus continue nos protegendo, né? E que reze por intenção daquelas pessoas que estão acamadas no Hospital Nacional de Luz. Acho que eles merecem orações, como eu fiz lá ontem, né? Isso é muito importante, né? Um grande abraço, né? E um beijo no coração de todas as mulheres e um tapinha na testa dos marmanjos. Muito bem.